Nós vamos meditar na palavra do Senhor em Lucas 5, versão NAA. Queria pedir aos irmãos que acompanhem aqui a leitura aqui na projeção. E nós vamos ler Lucas 5, do versículo 1 ao 11. Peço os irmãos tenham um pouco de paciência. Nós vamos ler. Queria que os irmãos prestassem atenção nessa leitura conhecida. Diz assim a palavra do Senhor. O título da minha Bíblia é A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele ouviu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Então, num dos barcos, que era de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Pedro: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Repita, por favor, essa passagem aí, olha só. Sob esta sua palavra, lançarei as redes. Ok. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram encher ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Outra tradução diz pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amados, essa passagem tem muitas coisas que nós aprendemos. Só queria lembrar aos irmãos que a Bíblia ela tem um caráter também, um caráter pedagógico, ou seja, um caráter de ensino. O Antigo Testamento aponta para Cristo, né? Tem um caráter de ensino. Então, que nós possamos compreender esse caráter pedagógico da palavra de Deus, tá bom, queridos? E vamos aprender algumas coisas aqui nesta passagem. Eu quero aproveitar essa passagem, queridos, e alguns elementos aqui que a Bíblia, que é usado como metáfora em outras partes da Bíblia, e eu vou falar um pouco sobre esses elementos também. Então não vou me ater somente à leitura, a esta passagem bíblica, porque eu gostaria de passar para os irmãos a mensagem que Deus colocou em meu coração, que Deus me instruiu para compartilhar com os irmãos nesta noite. Então, queridos, a primeira palavra que eu gostaria de ver aqui, os irmãos viram a história. Jesus estava diante de uma multidão que queriam ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, eu queria que os irmãos soubessem, lembrassem, há uma multidão de pessoas, queridos, disponíveis a ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes, queridos, nós pensamos de forma equivocada, porque há sim uma multidão de pessoas dispostos a ouvir a mensagem da cruz. Olha, queridos, e a Bíblia nos ensina, Jesus em Lucas 10, 2, ele não disse que era para nós orarmos, ele estava ensinando aos 70 discípulos, para que Deus enviasse mais almas, não que esteja errada essa oração,
mas aqui ele nos ensina a orarmos para que Deus envie ceifeiros, trabalhadores para a sua obra, porque há uma multidão de filhos de Deus perdidos aí nas cidades, perdido aí na sua família, perdido aí no seu trabalho, perdido aí nas ruas, nas drogas. Há uma multidão de filhos de Deus perdidos, mas falta trabalhadores para colher essa multidão. Outra coisa sobre multidão, queridos, que eu queria comentar com os irmãos, é que a multidão acompanhava Jesus, mas vai se afunilando à medida que as pessoas vão se aproximando de Jesus, essa multidão vai diminuindo. Ou seja, quanto mais próximo de Jesus, menos pessoas estão dispostos a se aproximar de Jesus. Então, querido, veja bem, a multidão andava com Jesus. Cerca de 500 pessoas constantemente estavam ouvindo Jesus onde Jesus ia. No dia de Pentecostes caiu para 120 pessoas. Aqui nessa passagem que eu disse, tinha 70 discípulos que estavam com Jesus e depois o abandonaram. Junto com Jesus, mais próximo de Jesus, tinha 12 pessoas, 12 apóstolos. E mesmo entre esses 12 apóstolos, somente 3 eram mais íntimos de Jesus, estavam muito mais próximos de Jesus. E desses 3, somente um ouviu a revelação do Apocalipse, que foi o apóstolo João. Então, querido, para se aproximar de Jesus, quanto mais próximo de Jesus, normalmente vai afunilando, porque poucas pessoas estão dispostas a ouvir as revelações do Senhor. Sabe, irmãos, mas Jesus nos clama, nos ensinou a clamar, a buscar, para nós orarmos, para que o Senhor envie trabalhadores. Os trabalhadores são homens que estão dispostos a caminhar, se aproximar de Jesus. A segunda palavra que eu queria comentar com os irmãos aqui é o mar. Ele tem um simbolismo muito forte, o mar, porque o mar, ele faz separação entre terras, por exemplo. Na criação, para separar a terra seca, Deus colocou o mar. Então o mar, ele separa entre dois locais, e o mar é um mundão, né, de água. O mar faz separação, querido. Olha que bacana, querido. E o mar também é uma metáfora, faz separação muitas vezes entre nós e as nossas bênçãos, e as nossas promessas. Quer ver um exemplo? O povo de Israel estava no Egito, na escravidão, e eles iniciaram a caminhada para as promessas, para a terra prometida, mas entre eles estava o mar Vermelho. Meus amados, e aqui nós temos uma dificuldade, porque para tomar posse das bênçãos, muitas vezes, nós teremos das promessas de Deus que atravessar o mar de problema, um mar de dificuldade, um mar de desânimo, um mar de opressão, um mar de falta de recursos financeiros. Nós teremos que crer nas promessas de Deus para que nós possamos atravessar esse mar de dificuldades muitas vezes. E muitos nessa jornada, nessa caminhada, não querem atravessar o mar. Muitos nessa jornada, quando chega diante desse mar de problema, mar de dificuldades, eles querem desanimar, eles querem desistir. Mas o Senhor nesta noite está me chamando e chamando a ti nesta noite. Ele vai abrir o mar. Mas para abrir o mar, queridos, você e eu temos que fazer uma coisa simples. Eu não digo que é fácil, mas é simples. Crer nas promessas de Deus. Levantar o teu cajado como Moisés ergueu o cajado, para que o mar possa se abrir e todos nós passarmos. Mas precisa ter fé, queridos. Porque, veja bem, muitas pessoas não estão atravessando o mar, querido. Quando chega diante do mar, estão voltando, estão desistindo, estão desanimando, estão olhando para outro lugar, estão buscando seus próprios interesses e não conseguem
buscar as promessas de Deus, saber que do outro lado, porque ver o tamanho do mar, isso é um marzão, é um mar sem fim. A pessoa não consegue ver, a fundura daquele mar, a distância, você não vê do outro lado. Quem já foi no mar sabe, parece que aqui não vai acabar nunca, parece que do outro lado não tem terra. Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, parece que do outro lado não existe o outro lado, só existe os nossos problemas, só existe as nossas dificuldades. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele vai abrir o mar, mas você precisa crer. Você precisa, eu e você precisamos agir a nossa fé. E quando, algumas vezes, querido, quando nós somos filhos, somos chamados, mas nós estamos temerosos, nós não estamos crendo o suficiente, nós estamos cheios de dúvida. Sabe o que o Senhor permite? Que atrás de você, atrás de nós, venha o faraó. Porque, olha, irmão, aí você olha e vê, ou eu atravesso o mar, ou eu volto e morro. Muitos têm pensado em voltar. O próprio povo de Israel, quando já tinha atravessado o mar, pensaram em voltar várias vezes. Olha, irmão, às vezes nós olhamos com os olhos errados. Às vezes nós estamos olhando de forma equivocada. Porque o povo de Israel ali, depois que atravessaram, estavam no deserto. Eles, no momento que Moisés começou a demorar, às vezes as bênçãos começam a demorar, as promessas começam a chegar, demora a chegar. E a gente começa a achar bom o que está ruim. A gente começa a se acomodar naquilo que está ruim. A gente começa a aceitar aquilo que está ruim, que não faz parte das promessas de Deus. E o povo de Israel, olha só, irmão, tinha saudade de cebola, de comer cebola, alho poró. Irmão, cebola e alho poró na comida é uma beleza, uma delícia, eu amo. Mas comer só isso, a pessoa se comer uma pratada de alho poró, de cebola só, irmão. Então, muitas vezes nós estamos desse jeito. Nós estamos preferindo a comida estragada, a comida ruim que o mundo oferece, que a acomodação oferece. Nós estamos invertendo as coisas, enquanto do outro lado, querido, tem a promessa de Deus para nossas vidas. Tem um suprimento em abundância. Aleluia. Que nós possamos atravessar o mar, queridos. Talvez os seus problemas aí não é nem o mar, mas são porque você às vezes está querendo recuar. Porque às vezes você está querendo voltar atrás. Só que você olha para frente, não tem saída. Olha para trás, não tem saída. Porque a única saída que Deus quer para você é o propósito dele, é os planos dele. A terceira simbologia que eu queria fazer aqui tinha 2 barcos ali naquela situação, nós vemos aqui, tinha 2 barcos, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, passearam de barcos, pescadores experientes, conhecedores dos mares, não pescaram nada, tinha 2 barcos ali, mas apesar de ter 2 barcos, Jesus escolheu um. Veja bem, escolheu um primeiro para que ele ministrasse, para que ele pregasse a palavra. Já pensou, Jesus passou ali horas e horas pregando, porque naquela época era assim. E esse um barco foi o canal de bênção para o outro barco, para os outros amigos. Irmãos, quem sabe você está aqui nesta noite, porque você foi escolhido lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu trabalho, e você não está entendendo. Mas por que eu? O que eu tenho? Você não tem nada, irmão. Eu não tenho nada. Você não é melhor que ninguém, nós não somos melhor que ninguém, mas foi Jesus que nos escolheu. Ele olhou lá de cima e nos amou. Não é porque nós somos bonzinhos ou éramos, não, porque Ele nos amou. Foi Ele que nos escolheu. Ele escolheu o seu barco, mas você e eu precisamos entender, queridos, porque quando Ele escolhe os nossos barcos, muitas vezes nós queremos encher os nossos barcos, mas não queremos fazer como foi feito aqui, chamar os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, para que nós possamos também distribuir aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Muitas vezes Deus tem dado dons espirituais, apesar de que
nesses últimos tempos, não estão buscando os dons espirituais, abandonaram os dons espirituais. Ele está disponível, é uma abundância, é como este barco cheio aqui, que está disponível para a tua vida. Muitas vezes querem cantar sem buscar o dom espiritual, querem pregar sem buscar o dom da palavra, querem fazer a obra como se fosse um serviço, mas sem buscar os dons espirituais, que estão disponíveis para todos nós. Jesus quer, o Espírito Santo de Deus quer te dar os dons espirituais, os dons ministeriais, os talentos, está disponível. O teu barco foi escolhido, mas você precisa entender, Jesus quer encher o teu barco com os dons espirituais, vida financeira, saúde, enfim, Jesus quer encher o teu barco, conhecimento da palavra, para que você, com o barco cheio, transbordando, possa também levar até os outros, aleluia, parte dessas bênçãos que você traga, né? Ah, pastor, mas ele não veio, ele não emprestou o barco para Jesus pregar, ele não foi até o mar quando eu fui. Não, mas Jesus está nos ensinando aqui nesta noite que a palavra de Deus é para nós, para os outros, que nós somos abençoados para sermos bênção. Nossa família é uma bênção para ser uma bênção na família na terra. É para isso que Jesus nos chamou. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E quando você quer só reter para você, você quer só juntar para você, muitas vezes você não consegue, como diz lá em Tiago, porque você está pensando somente em você. Comece a abençoar, abençoa a obra de Deus, abençoa a sua família, abençoa as pessoas com a palavra de Deus, abençoa as pessoas com a tua oração. Ontem nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui e fizemos um clamor de 1 hora. Irmão, que bênção, não dá vontade de ir embora não, dá vontade de continuar clamando. Nós vamos continuar clamando durante 1 mês, pois nós explicamos melhor. Então, nós estamos intercedendo por outras vidas, vamos interceder pela tua família. Às vezes esse mar de problemas vai cair quando você vir clamar a Deus, ou clame lá da tua casa, que nós vamos transmitir pelo YouTube. Dobre o teu joelho lá no teu quarto, na tua particularidade, e clame a Deus. Às vezes a única coisa que Deus está esperando de você é que você clame a Ele, clame a mim e eu responder-te-ei, aleluia. Irmãos, Atos 10, Atos 20, 35 nos fala que é melhor dar do que receber. Então, queridos, que nós possamos aprender com o próprio Deus, que deu o seu Filho, o próprio Jesus, que deu sua vida a favor de muitos. Esse é o chamado do Evangelho. É para que você dê a sua vida em favor de muitos. Dá a sua vida, queridos. Dá a sua vida. Dar a sua vida é dar um pouco do seu tempo. Os meninos vieram lá de Viçosa aqui hoje, estão dando parte do tempo deles. Vocês são da sua casa, dando parte da tua vida. Dê parte da tua vida, orando todos os dias, irmão. Crente precisa orar todos os dias, irmãos. Porque quando vir os vendavais, aí você, se tiver com a tua despensa vazia, como vai ser? Se você não tiver firmado na rocha, como vai ser? Como será? Ore todos os dias, vai enchendo a tua despensa de oração, de fé, de busca, todos os dias. Não se embarace com as coisas dessa vida, não se embarace com o trabalho, não se embarace com a família, não se embarace com nada. Ore todos os dias. Daniel, orava 3 vezes ao dia. Mesmo depois, quando se tornou pessoa importante, continuava orando 3 vezes ao dia. Irmão, sejamos assim. Amados, uma outra coisa, queridos. Quando nós vamos até Cristo, muitas vezes a gente não entende. Porque aqui nós vimos os discípulos, quando Jesus pediu para eles, para que eles pudessem pescar, lançar as redes, ele pediu para afastar da praia, e uma distância da praia. Muitas vezes, quando a gente vem até Cristo, nós estamos num processo, porque a vida com Cristo é um processo, nós teremos que afastar. Quando a gente aceita Jesus, alguns amigos nós teremos que afastar deles.
Alguns parentes não vão nos receber, nós teremos que nos afastar deles por um tempo. Muitas vezes nós vamos ter que nos afastar de algumas reuniões que a gente ia, de algumas situações que a gente participava. Por um tempo nós teremos que nos afastar, porque Deus quer te chamar para uma intimidade, e nessa intimidade, nesse momento, só cabe você e Jesus. E quando nós não nos afastamos de algumas coisas que são ruins, de algumas coisas que são ruins, são temporárias, e nós queremos ficar como antes, então, querido, aí Deus permite que venha vendavais grandes sobre as nossas vidas, situações que nós acabamos ficando sozinhos, aí só sobra nós e Deus, para nós entendermos que Ele está te chamando para um lugar mais profundo. Ele está te chamando para um particular. Esse afastamento é temporário, até que você se encha, e quando você se encher, você poderá, querido, distribuir, abençoar seus parentes, seus ex-amigos. Não se incomode por esse curto momento de tempo que você vai se afastar. Não tenha saudades das coisas do mundo. Não tenha saudade dessas coisas. Outra situação, querido, Jesus mandou que lançasse a rede em lugar mais fundo, é o que nós já estamos falando. Olha, irmãos, lugar mais fundo, para nós irmos em lugar mais fundos, no mar, a gente não consegue saber o que tem lá no fundo, a gente não consegue saber o que tem lá no mar, os perigos estão ali, a gente tem medo de aprofundar. Quantas pessoas querem se manter num lugar raso, na meninice da fé, não querem aprender da palavra, não querem buscar a Deus, não querem orar a Deus, não querem jejuar ao Senhor, porque tem medo da profundidade da palavra, porque ali você não tem segurança, não tem onde se segurar, tem segurança em Deus, mas você não está vendo, não vê com os teus olhos, porque a fé é crer em algo invisível, daquilo que não se vê. Você não está vendo, mas o Senhor é contigo. Lá nessa profundidade, querido, se você observar onde estão as maiores riquezas, onde está o petróleo, onde estão as pedras, nos lugares mais profundos. Então não tenha medo de caminhar em lugar mais profundo. Deixa o Espírito Santo te conduzir em águas profundas. Deixa o Espírito Santo te dirigir. Porque, irmão, não tenha medo. Ou você vai fazer que nem Pedro, caminhar sobre as águas, aleluia. Ou como Jesus caminhar, ou você vai nadar, eu não sei, só sei, ou o mar vai se abrir, eu só sei que você não precisa temer. Deixa o Espírito te levar, queira crescer, queira ir em águas profundas. Estão morrendo na praia, muitas pessoas estão morrendo porque não querem atravessar, porque não querem águas profundas, não quer buscar a profundidade da palavra, não quer buscar a profundidade do relacionamento com Deus. Como é maravilhoso, irmãos, como é maravilhoso a gente se aproximar, ter intimidade com Deus, querido, o cuidado de Deus conosco. Você talvez não está vendo o cuidado de Deus com você, mas o cuidado dele é a coisa mais linda, e quando você vai se aproximando, ele vai se revelando, ele vai te mostrando cada detalhe, tudo que está acontecendo. Às vezes, se eu compartilhasse com os irmãos, quantas coisas o Senhor tem mostrado, quantas coisas o Senhor tem falado, você ia se assustar, inclusive sobre a tua própria vida. Você ia se assustar o tanto que é o cuidado de Deus com a tua vida. Por exemplo, queridos, às vezes você fala assim, eu estou muito machucado, muito machucada, estou muito ferido, muita ferida. As feridas são instrumento de Deus. Veja bem, a Bíblia diz, Isaías 53, que pelas feridas de Jesus nós fomos o quê? Sarados, curados. Fala de ferida, muitos estão pensando que a ferida é só doença. Não, as feridas internas também, as feridas emocionais também. Pelas feridas de Jesus, na caminhada que ele apanhou, pelas feridas que ele foi ferido ali até a cruz, e na cruz, pelas feridas dele, nós seremos curados, nós somos curados. Pastor, mas o que tem a ver com minhas feridas? Calma, mas pelas suas feridas,
outras pessoas também serão curadas. Você será curado pelas feridas de Cristo, e através das feridas de Cristo, as suas feridas serão instrumentos. Você foi ferido, por exemplo, pelo pai ou pela mãe, né? Fala, e agora? Você não consegue conviver com isso, ou seja, você precisa ser curado, e depois que você for curado, você vai ser levado por Deus para pessoas que sofreram as mesmas coisas, ou muito pior, para que pelas suas feridas, eles também sejam curados e sarados. Irmãos, e outra coisa, querido, quando Pedro foi para lançar as redes, olha como é que a colheita vem. Aprende a colher com Deus. Você tem que deixar para receber. Você tem que dar para ganhar. Pedro teve que emprestar o barco dele. Mal conhecia Jesus. Ele emprestou o barco para que a obra de Deus fosse feita. Às vezes você já está um tempo fazendo a obra de Deus, mas eu não vejo as minhas bênçãos. Mas primeiro Pedro teve que dar do seu tempo. Dar do seu bem, emprestou o barco dele, emprestou o seu bem. E o retorno foi a abundância. Mas veja bem, que abundância. Como receber a abundância? Como encher o nosso barco? Primeiro precisa ser dentro do propósito do Senhor. E segundo tem que ser, aqui foi, olha só, Pedro diz sobre esta palavra, ou seja, sobre uma palavra do Senhor que você deve lançar as redes. Não é onde você quer, não é onde eu quero, não é onde você acha, não é do jeito que você pensa, mas é sobre a palavra de Jesus. Sobre uma palavra. Tem a palavra Logos, que é a Bíblia toda, é a palavra escrita, e a palavra Rema, que é a palavra que Deus dá diretamente para você. Seja num sonho, seja numa visão, seja falando através daqui da Bíblia, ou seja usando o seu líder, o seu discipulador, para lhe dar uma palavra do céu, uma direção. Deus nos dá uma direção. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos dá uma direção. Onde lançar a rede? Mas você vai ter que lançar a rede. Você vai ter que crer. Quantas vezes eu tenho visto, querido? Quantas vezes a gente diz assim, irmão, lança a rede aqui. Eu também já fiz isso muito, viu, irmãos? Eu também já fiz isso muito. A gente é teimoso. Aí a gente quer lançar a rede do outro lado. Deus nos dá uma direção, nós queremos ir para outra, nós temamos e vamos em outra direção. Aí quando o barco começa a afundar, Deus, onde o Senhor está? O Senhor não me ajudou. Acho que Deus podia falar assim, eu não mandei você ir nessa direção. Mas Deus é misericordioso, acaba resgatando. Às vezes o seu barco vira, seu barco quebra, afunda, e Deus salva você, mas o seu barco costuma afundar. Lance as suas redes sobre uma palavra rema de Jesus. Ou seja, o que é uma palavra rema? Dirigida diretamente de Jesus para a sua vida, para aquele momento, para aquele problema. Não inventa não. Ah, mas fulano é fulano, você é você, eu sou eu. Confie na palavra de Jesus. Confie nas promessas de Jesus. Uma vez, querido, meu discipulador, 1903 antigamente, meu discipulador, eu estava desempregado no início da nossa fé, Deus retirou tudo. Não foi o diabo não, foi Deus que retirou tudo, me ensinar, me instruir. E eu estava desesperado, tanta prova financeira, não sabia o que fazer. Deus me levou lá no auge, eu era o cara, gerente de uma empresa grande, uma cidade até pequena, era uma autoridade lá na cidade, pela empresa. E de repente eu perdi o emprego, perdi tudo, fiquei perdido, e aquilo eu continuei perdido. Eu aceitei a Cristo, ele me aceitou, me levou até ele, e eu continuei perdido, desempregado, continuei a vida financeira apertadíssima, permaneci ali,
chorando, gemendo, e nada mudava, nada acontecia. Aí o meu discipulador me disse assim: irmão Drauzio, Deus tem uma chamada para você. Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano para você. E você precisa esperar. Irmão, imagine mandar esperar você desempregado, sem dinheiro, né? Com filhos pequenos. Você tem que esperar. Foi a palavra que ele deu, foi a direção que ele deu. Permaneça aqui, porque Deus quer te instruir na palavra, para depois te abençoar, para depois te enviar. Eu queria ir embora de todo jeito, eu e a Cláudia, nós estávamos desesperados. Teve um dia apareceu uma proposta de emprego para nós, lugar chamava Promissão. Olha só, promissão quer dizer promessa. O que a gente faz? É de Deus, é de Deus, é de Deus. É de Deus. Nós vamos, é de Deus. Aí nós fomos lá, eu fui lá ver o trabalho, para ser gerente de uma empresa lá, e tá daqui, estava uma empresa grande, empresa conhecida, o salário era bom, tinha casa para morar, papapá, e falei, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, vou sair da prova, é de Deus. Aí fui falar para o meu pastor, meu discipulador, orei, pedi a Deus uma palavra, Deus me deu uma palavra, eu falei, tá vendo, a palavra está dizendo que é de Deus, eu ir. Aí o pastor disse assim, não é não, irmão Drauzio. Não, é tempo de esperar, é tempo de aguardar. Ei, irmão, se eu pudesse tinha matado o pastor, o discipulador. É assim que tem uns que fica doido para me matar, porque eu trago uma palavra, uma direção de Deus que dói. Olha, irmão, entenda uma coisa. Eu quero um avivamento, derrama o Espírito Santo. Antes do derramamento do Espírito Santo, Jesus teve que derramar o sangue na cruz, derramamento de sangue para mim e para você, querido, sabe o que é? É viver para Cristo, dentro do propósito de Cristo, porque dói, derrama sangue, não, eu quero assim, mas Jesus, não, eu quero assado, não, eu quero assado, Jesus, não, eu quero assim, porque assim é melhor para você, assado é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Para de ter ideias. Para de ter ideias fora da direção, da vontade, do propósito de Deus. Para de ter ideias. O propósito de Deus para mim pode ser um, para você pode ser outro, não importa. O que importa é o propósito, a direção e a vontade de Deus para a tua vida. Lá é melhor. No barco que Jesus te colocar é o melhor lugar. Se for a nado, é melhor. Se for amarrado numa tábua, no alto mar, é melhor. Onde Jesus te colocar é melhor. Porque ali tem provisão. Só que você vai ter que esperar, irmão. Isso até uma agressão falar hoje em esperar tudo que ninguém consegue ouvir 5 minutos na internet, num videozinho, é 30 segundos, não sei quantos segundos ali, o povo já quer largar tudo. E muitas vezes nós vamos ter que esperar. Primeiro, você já está contrariado pelo que você está vivendo. Segunda contrariedade, você vai ter que ir numa direção que você não queria. E terceira, você tem que esperar. O que é isso, pastor? Eu não vim aqui para ouvir isso, não. Eu queria saber que vai dar tudo bem. Vai dar tudo bem, se no seu barco tiver Jesus. Mas o barco de Jesus não vai para onde você quer. Ele vai na direção do vento. Que vento é esse? É o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu queria encerrar com os irmãos essa palavra. Que o segredo do Evangelho é abençoar para ser abençoado. É dar para ganhar. É perder para receber. Então larga a mão, queridos. Quando Deus começou a me tirar tudo, né? Começou a me tirar, foi tirando, tirou o trabalho, tirou a empresa, tirou recurso, foi tirando 4 carros, tirou tudo, foi tirando tudo. Eu fui ficando desesperado, eu queria catar e segurar tudo. Não tira, 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 não. Né? Eu tive que deixar. Aí o discipulador me ensinou, deixa Deus levar. Deixa Deus levar. Porque o que Deus tem para você é muito mais. Se eu tivesse ido para a promissão, para a promessa que eu achei que era, né? Hoje eu não estaria aqui com os irmãos, ministrando sobre a vida dos irmãos, ajudando
alguns irmãos. E também não seria feliz. Acho que eu nem teria, né, a família linda e abençoada que Deus nos deu. Eu queria ler Lucas 9, 23, na versão NVI. Coloca aí para a gente encerrar. Senão nós vamos até mais tarde, né, queridos? Lucas 9, 23, versão NVI. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga, negue-se a mim mesmo. Você precisa aprender a se negar a você. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua própria vida por minha causa, a salvará. Tem muita gente tentando salvar a sua vida, está cada dia mais o seu barco está afundando. Outro versículo para encerrar, verdadeiramente. Romanos 8, 28, a mesma versão NVI. Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28, versão NVI. Diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A sua tribulação, as suas dificuldades, o mar, os seus erros, tudo vai contribuir. No final, Deus vai transformar em bênção. Se você permanecer, se você confiar, se você mudar de direção, se você mudar e ir no propósito de Deus. Versículo 29. Pois aqueles a quem previamente chamou, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Você foi chamado, eu fui chamado, para sermos conforme a imagem de Jesus, para sermos filhos. Jesus foi o primeiro de muitos. Aqui está dizendo, primeiro de muitos. Onde estão os outros filhos? Estão aqui, ó. Os outros filhos. Para que as pessoas olhem. Quem vê o filho, vê o Pai. A Bíblia diz, quem vê o filho, vê o Pai. Então, que as pessoas possam olhar para você e para mim, e ver a imagem e semelhança de Deus. Amém, querido?